Olá, sou Thelma Bessa, sou professora de História da Universidade Vale do Acaraú. E é uma alegria dialogar com você, professor de História, sobre o tema História Pública e Democracia, que é o tema do encontro estadual da ANPU. Você já sabe o que é a ANPU, não é isso? Então, de 2 em 2 anos, nós realizamos um encontro estadual. E esse ano vai ser realizado em Fortaleza. E traz uma temática interessantíssima, que é a discussão sobre história pública e democracia. Então, professor, por que é importante nós conversarmos sobre o que é democracia, né? Porque, primeiro, nós devemos compreender o processo histórico que está ocorrendo e o sentido e o significado desta palavra na nossa vida. Também para nós não sermos e não termos uma ideia do senso comum, mas para nós não sermos enganados, para nós não sermos manipulados, né? E nós temos uma análise dos acontecimentos e dos processos e dos fatos históricos, para nós não sermos como um analfabeto político. Vocês lembram daquela poesia? O pior analfabeto? O analfabeto político. Ele não fala, não ouve, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, dependem das suas decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político vigarista. É corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Desconfiai do mais trivial, de aparência singela, e examinai, acima de tudo, o que parece ser habitual, pois em tempos de guerra, miséria, desordem sangrenta, nunca pode-se dizer que é natural, ou nunca pode acreditar que será impossível de mudar. Então, o que significa democracia? Nosso tema é interligado, né? Democracia e história pública. E, segundo o professor Jorge Ferreira, que escreveu uma coleção sobre a República, né, no Brasil, sobre a democracia, inclusive, nós temos uma relação. Primeiro, de um dilema e um desafio. Sim, a democracia na história do Brasil é um dilema e um desafio. E é um dilema por quê? Porque nós ainda vivemos, nós ainda sentimos o mandonismo, o autoritarismo, práticas que não são democráticas no nosso cotidiano, né? Então, como nós vamos entender a produção desses discursos, seja de instituições, seja da mídia, seja de pessoas, né, que compõem toda uma visão do mundo e da realidade, e que a gente percebe que a maioria da população acredita ou aceita. Então, nós, como professores, também é importante a gente desconfiar, a gente questionar, não é isso? A gente compreender esses processos e não aceitar essas práticas que não são democráticas. E é um desafio por quê? Porque para nós que já tivemos experiências democráticas, é importante nós consolidarmos esse processo. É fundamental nós compreendermos que, além de cidadão, nós temos uma profissão que nos demanda, né? Além dos debates teóricos, nós defendermos essa continuidade, né? Esse processo de consolidação e de construção da democracia. Por quê? Porque nós hoje sentimos uma fragilidade no nosso sistema democrático. E quem diz isso são vários autores, inclusive o professor Paulo Bahia, né, do Rio de Janeiro, que nos ajuda a entender o processo que nós vivemos hoje. Por que nós sentimos que há essa fragilidade? Porque nós estamos vendo o recrudescimento da intolerância, a violência, o trato com os setores sociais, né, e democráticos. Nós estamos vendo prisões arbitrárias, nós estamos vendo condenações e uma crescente desigualdade social. Então, nós continuamos indagando
que país é esse, né? Que democracia é essa que nós estamos construindo? Como falou Renato Russo nos anos 80, nós continuamos perguntando, que país é esse? Questionamos, de fato, qual é o sentido da democracia no cotidiano do povo brasileiro, né? E uma das expressões democráticas que conseguiu articular e mobilizar pelo menos um setor da sociedade, que foi a juventude, foram as manifestações do ano de 2013. Todos lembram que começou de forma muito espontânea contra o aumento da tarifa de ônibus, e tomou uma dimensão nacional. Então foi muito interessante essa experiência da juventude nas praças, nos meios de comunicação, conclamando e chamando as pessoas para compreenderem uma necessidade, né, e uma reivindicação da vida da juventude. Pelo que nos parece, é o momento da gente pensar e agir, entende? Você, professor de história, é chamado, junto com seus alunos, a entender o processo que nós estamos vivendo, não é isso? E entender, principalmente, que nós sabemos que a história não é só a ciência do passado. A história é a compreensão da ação do homem no tempo, não é isso? Como os autores franceses, na década de 30, enfrentaram toda uma discussão teórico-metodológica dentro da historiografia e também ações sociais, né, nesse sentido. Então, a gente lembra de Marc Bloch, por exemplo. Então, autores, né, como Marc Bloch, que nos ajudaram a compreender o que é pensar, o que é estudar história, além dos nossos gabinetes e além dos livros. Então, para entender o que é democracia, é importante nós voltarmos o nosso olhar para a Grécia Antiga, não é? Esse conceito de democracia veio dos filósofos, né, na Grécia, na Antiguidade. Por quê? Porque explicaram e tentaram compreender aquele momento, aquelas circunstâncias, não por meios de mitos, mas através da racionalidade e, né, da razão humana. Então, nesse sentido, no campo da filosofia, nós temos um grande autor, que é Sócrates, e tanto é que a gente compreende a filosofia pré-socrática, né, e após o Sócrates. Então, foi esse filósofo que inclusive, ajudou a ampliar essa discussão da democracia com os conceitos de política e de ética. Então, são assuntos muito interligados, né? São questões que
que são importantes nós compreendermos, lembrando da interdisciplinaridade. E que para nós pensarmos junto com os nossos alunos, nós temos sim que recorrer às diversas áreas. Então, com Sócrates e também naquele momento o aparecimento da polis, nós compreendemos que a democracia é o governo do povo. Então, a própria nomenclatura nos ajuda a compreender isso. Então, segundo essa tradição, é o povo quem decide. Será que no nosso país a população está realmente participando dos processos históricos e decidindo, né, o seu cotidiano, as suas demandas e até mesmo a dinâmica social no âmbito em que ele vive e, quem sabe, também em nível nacional? Tem um poeta e um cantor chamado Tom Zé, que ele também é um cantor que vem expressando, desde o tempo da ditadura militar, a sua crítica a esse sistema político que nós vivemos. Então vamos conhecer a canção, né, do Tom Zé sobre democracia. Sobre a democracia, com Vicente Barreto. Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouso, amua quando repouso. O demo, a é a democracia. O demo, meu amigo, é a democracia. Viu que canção bonita, não é? E o Tom Zé, ele é muito irônico e tem um senso de humor maravilhoso, né? E tem muitas teses sobre as canções do Tom Zé, que são os cantores malditos, né? Quem gosta de música pode sim estudar a história do Brasil por meio dessas canções, né? Muitos autores, como Marco Napolitano, nos ajudam a perceber esse processo. Então, nós temos 200 anos de independência, quase, 130 anos de república, né? E nós sentimos, hoje no século XXI, que a democracia sofre um ataque, sim. A democracia está sendo atacada e ameaçada por setores conservadores do nosso país. Então, ultimamente, como é que nós percebemos isso? Percebemos pelo golpe jurídico, econômico, midiático e parlamentar que o Brasil viveu em 2016 e que esse clima e essa discussão já vem desde o ano de 2015. E tem autores que já afirmam que nós vivemos num estado de exceção. Então, são vários autores que nos chamam para compreender a história do Brasil. É a sua história, é a história do seu povo, é a história do Ceará também, dos seus pais, né, dos seus avós. Esse povo que vem construindo o nosso sistema social, que vive enfrentando as dificuldades no dia a dia. Então é importante nós entendermos a história do Brasil e a democracia na nossa história. Por exemplo, o que você acha? Nós vivemos num momento ou num estado de exceção? Nós estamos assistindo aí ações autoritárias como censuras às aulas de professores de história, não só no ensino médio, mas também nas universidades. Agora é proibido, então, a gente conversar sobre certos assuntos. Isso enquanto durar a disciplina de história, de sociologia, porque nós também corremos o risco de não ter mais essas disciplinas, né, nas salas de aula. Então, como é que nós enfrentamos esse tema da democracia na nossa história? Quais são as memórias que nós temos desse processo histórico? O que nós sabemos mesmo, por exemplo, sobre o período da ditadura civil-militar? O que pensa o professor de História da rede estadual sobre essa temática? O golpe de 64 foi um dos períodos mais obscuros da história política do Brasil, né? Um dos mais violentos, a gente pode dizer, da história recente. Foi um período em que o conservadorismo se instalou de forma bastante forte no poder e abertamente repressou
né? A gente não pode fugir, né, do tema golpe, fugir do que está acontecendo hoje no Brasil, né? Então, a gente sempre também puxa para uma conversa sobre a atualidade, dialogando sobre o golpe, né, que está acontecendo no Brasil, está em processo de consolidação no Brasil. Então a gente começa a perceber que estudar a história, estudar o regime militar é também compreender o que está acontecendo nos dias de hoje, principalmente nesse momento tão difícil da sociedade brasileira, que é o momento do golpe midiático, parlamentar, jurídico, né? Então, nós, além dessas censuras, nós vemos propostas que vão na contramão da história e das nossas conquistas. Então, você está debatendo o que é, por exemplo, a escola sem partido, que é uma escola que, segundo o professor Gaudêncio Rigoto, né, do Rio de Janeiro, é exatamente uma escola e uma proposta que prega a intolerância, a xenofobia, o preconceito, a censura nas artes, a censura nas discussões da sexualidade, não respeita os pensamentos diferentes, a pluralidade, né, das discussões sobre gênero, sobre etnias. Então, é um momento crucial, sim, da nossa história. Então, a minha geração, por exemplo, nós que vivemos um pouco as décadas de 80 e a rebarba do que foi a ditadura no processo de democratização no país, nós ficamos horrorizados com o que nós estamos vendo hoje. Inclusive, os historiadores se reuniram e fizeram um livro que se chama Historiadores pela Democracia. Por quê? Não é? Qual é a urgência desse tema e que nós vamos discutir agora, em julho, em todo o estado, né, com vários professores, na nossa associação nacional, que é a ANPU. Então, esse livro nos ajuda a pensar e a compreender e ter os argumentos para a gente defender a liberdade, defender a justiça, defender a igualdade de direitos e defender as oportunidades, né, nessa sociedade tão injusta que nós vivemos. Porque nós percebemos em 2015 manifestações que estavam mostrando um Brasil dividido. É muito salutar as diferenças de ideias, o debate político, e isso é excelente para o crescimento das pessoas. Porém, nós percebemos que, né, em certas manifestações, nós vimos cartazes pedindo a volta da ditadura militar. Então, nós temos que entender o que foi esse processo, o que isso significou, para a gente entender o sentido dessas faixas, né? E faixas dizendo que Paulo Freire era um grande manipulador de teorias. Então, são questões inaceitáveis, né? Por outro lado, nós vimos, por mais livros de história, pela tolerância e a pluralidade de pensamento. Então, nós pedimos, nesse momento, porque da importância de você, professor, compreender o que é a democracia na nossa história, por que é importante hoje nós defendermos os processos democráticos. Então, frente a esses momentos, essas práticas de censura, de mandonismo, de autoritarismo, sabe, de ações arbitrárias e de violência mesmo, nós vimos professores serem arrastados no chão, serem atacados, né, violentamente por policiais em vários estados do nosso país. É pensando nessas situações que nós percebemos também uma demanda de uma presença do historiador na cena pública, na cena nacional. Nós temos aí na mídia alguns historiadores que vão se colocando com temas e questões interessantes e pertinentes, né? Claros, com cuidado de não cairmos nos riscos midiáticos, né? Nessa coisa da popularidade, das personalidades, que afinal de contas nós somos professores e nós lidamos diretamente com as novas gerações e é importante nós dialogarmos com todos esses setores sobre esses processos. Nesse sentido, dessa demanda do historiador na cena pública, e não só o historiador, né? O sociólogo, o pesquisador da área de ciências humanas, inclusive, né? Que se interessa, que é um curioso sobre os processos históricos, né? Então, o que é
o que nós entendemos por essa história pública. Qual é o tema da ANPU? História pública e democracia são temas interligados. Então, a história pública é um espaço de debate. A compreensão da democracia sendo uma construção coletiva. Sim, eu, você, o seu aluno, né, o seu pai, a sua comunidade, o seu bairro, a sua tribo, todos nós somos, sim, responsáveis pela construção e consolidação das relações democráticas nos espaços onde nós vivemos. Por quê? Porque a democracia não é conquistada por decreto. Não é nenhum ser iluminado, nenhum intelectual esclarecido que vem dizer e ditar as regras do que seria uma sociedade democrática, né? Então, a história pública é isso. É o nosso diálogo, é a compreensão da minha história e da sua história, né? É um diálogo que vai além da universidade, que envolve os setores populares, que envolve todas as áreas do conhecimento e que lança vários temas. Por acaso, o nosso é no coração do que é a democracia e a história pública. E política, e ética, e corrupção, que não são temas novos. Nós, da década, sei lá, do ano 2000, nós não inventamos a corrupção. Gente, nós devemos abrir o olho. Tem parlamentares e tem grupos conservadores que estão com essa prática desde sempre. Entende? Por isso que é importante esse debate transgeracional também, para nós entendermos que quem estava antes da ditadura militar continua com essa prática de mandonismo no nosso país, né? Então, a história pública seria isso, esse espaço de debate, e tem vários livros e vários professores e vários intelectuais defendendo essa proposta. E tem esse livro, que tem muito a ver, que tem muitas reflexões sobre o que seria história pública nas várias áreas dentro e fora da universidade. Então, é uma reflexão que abraça, que contempla a arte, o cinema, a fotografia, né, o documentário. São outras linguagens para a gente compreender a nossa história do Brasil. É o diálogo, é o elo entre a produção acadêmica e a produção não acadêmica. E vai além. É um novo fazer da história. É um fazer engajado. Compreender e fazer a história dialeticamente e coletivamente. E por isso que tem tudo a ver com a metodologia da história oral. Professor, nesse momento nós podemos aproveitar a oportunidade no processo de construção da ANPU, que é um espaço importante que nós podemos fortalecer, né, aqui no Ceará e em nível nacional. São temas importantes da democracia, da história pública, e que nos remete nessa discussão de contemplar os outros segmentos da sociedade, além dos muros da universidade, uma metodologia de pesquisa que nós utilizamos muito, que se chama a metodologia da história oral. Então, o que seria, né, também a história oral? É eminentemente uma metodologia relacional. Por quê? Porque relacionada, o nome está dizendo, né, oralidade, história oral. Então, relaciona o oral e o escrito. Relaciona o presente e o passado. Relaciona o público e o privado. Então, são relações sociais, relações do pesquisador com o narrador. E é muito interessante a gente compreender essa discussão dentro e fora da universidade. A relação entre as memórias, a sua memória, né, as suas memórias e sua trajetória pessoal, a memória individual e a memória coletiva, e a memória social. Então, são temáticas que os ingleses estudam, que os franceses vêm estudando, e nós no Brasil já realizamos vários congressos internacionais e, de fato, nós também temos contribuído qualitativamente com essa reflexão sobre essa metodologia da história oral. Então, nesse sentido,
nós valorizamos a subjetividade dos narradores, dos sujeitos sociais. Nós amplificamos as vozes e as experiências desses segmentos que não estão nos livros, que não está presente na nossa historiografia e que nós queremos dar visibilidade. Por que nós achamos interessante isso? Para enriquecer o processo histórico, para enriquecer a sua dissertação, a sua pesquisa, a sua monografia, não é? A sua trajetória profissional de saber ouvir o outro. Então, um dos grandes desafios para o nosso século XXI é saber ouvir, não é? Antes do outro falar, nós já temos a resposta pronta, ou nós ignoramos. Então, a nossa metodologia, nesse caldo de relações, que não são relações hierárquicas, né? Não porque nós estamos dentro do campo da universidade e nós temos contato em relação com os agricultores, com os moradores de rua, com os excluídos da história. You keep hearing things that you don't know, you keep hearing things that you don't expect, and somehow you become another person. And hearing, listening requires a sense of equality. If you feel that you're superior to the other person because you're a professor and that person may be illiterate, then you don't understand. Because of course, if you're doing the interview, it's because this person, they may be illiterate, but they know things that you don't know. And so the interview itself becomes sort of a utopian moment in which people who are not treated as equals by capitalist society relate to each other as equals in an exchange, because of course the interview means that I'm listening to that person, but that person is also looking at me, and maybe sometimes even listening at me. It's an exchange. So the exchange can only take place if there's some kind of equality and mutual acceptance. And so that's the other thing that makes me feel good when you do an interview. You have a sense that that the social inequalities are being suspended, and that you're dealing with this person the way you would if the world was a world of freedom and equality, which, of course, is what we're working for. E tem vários livros, como, por exemplo, da Michelle Perrault, né, uma francesa, que se chama Os Excluídos da História. São vários escritos, né, sobre esses segmentos. E a história oral tem não é preferência. Né? Nós podemos estudar e pesquisar sobre todos os setores da sociedade. Mas é uma empatia. Michel Pollack já fala isso no seu texto. Uma empatia com os outros setores, porque você vai abraçar essa metodologia, não é critério, mas uma das possibilidades é você gostar do que faz. Você tem que amar aquilo que você está fazendo. Se você faz só para cumprir tabela, só por causa da nota, então o trabalho não sai bom, não é isso? Porque tem que ser com amor, como diz o outro, mas também de forma profissional. E a história oral, fundamentalmente, nesse momento importantíssimo, democratiza o saber. Né? Alessandro Portelli, um dos maiores estudiosos, né? Ele já aborda isso em seus textos. A história oral, ela vai contrapor àquela história positivista do século XIX e vai ampliar essa compreensão, né, desses sujeitos, né, de quem é que faz a história, quais são os documentos que nós temos e nós pesquisamos para compreender esse processo histórico. E amplia essas vozes, dá essa visibilidade. Então, a história pública, não é, que é o nosso tema, junto com essas relações democráticas e o professor de história que é chamado a atuar, pensar e agir, né, na sociedade, nós criamos esse elo, né, nós criamos essas pontes de dentro da universidade para a sociedade, né? Então, com responsabilidade social, com compromisso, seria uma prática mais visível do historiador, para
ser uma relação extramuros, né, como a gente fala, além da sala de aula, porque o seu aluno, nosso aluno, ele tem uma vida lá fora e às vezes a gente nem sabe o que está se passando, quais as circunstâncias, quais as dificuldades, e é importante a gente dialogar também sobre essas questões, sobre a subjetividade, que não é uma fraqueza, né, no estudo das nossas fontes, é uma força, porque é uma visão diferente, né, é uma outra abordagem sobre temas clássicos que nós já debatemos. Então, nesse sentido, nós convidamos você, professor de História, nesses meses de maio e junho, né, a participar, agir coletivamente, compreender a importância desse tema da democracia, da história pública, da metodologia da história oral no seu fazer profissional. É um professor de História que tem argumentos, que faz análises, que não é um analfabeto político e que age coletivamente e se transforma e transforma a sociedade em que vive. Olá, eu sou a professora Viviane Prado, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da AMPU 2018, AMPU Ceará, História Pública e Democracia. Um tema que é bastante pertinente para a nossa conjuntura atual, onde, né, estamos vivenciando um momento de muita obscuridade, né, de bastante retrocesso, de perdas de direitos, de preconceitos e ódios de classe, né, bastante acirrados, e que é preciso, enquanto professores, enquanto profissionais da área de história, a gente pensar, refletir, né, e dialogar com a sociedade essas questões, para que a gente não dê passos, né, atrás de todo um processo democrático que veio se iniciando a partir de 1985, né, e que a gente corre sérios riscos de perder agora. Então, história pública, na verdade, é um tema bastante interessante, bastante instigante e também bastante, né, novo, dentro do conceito, né, de público que a história pública tenta trazer, né? Porque muito a gente tem pensado, né, que o conhecimento histórico e as nossas aulas de história, elas ficam presas, né, à nossa sala de aula, à universidade, aos nossos pares, né? A nossa pesquisa, ela acaba sendo, né, muitas das vezes compartilhada somente para os nossos fóruns, para os nossos eventos, para os nossos congressos, e que o público, na verdade, né, para além dos muros da universidade, ficam meio que alheios àquilo que a gente está produzindo, em termos de conhecimento histórico. E isso, de uma certa forma, inviabiliza, né, assim, dificulta a formação de uma consciência histórica mais ampla, né, para a nossa sociedade, para a nossa juventude, para os nossos idosos, né. Então, é importante a gente pensar, né, esse tema da democracia, aliando também a esse novo campo, né, de conhecimento, que seria a história pública, né, uma nova metodologia de trabalho, que talvez não seja tão nova assim, né, mas que se torne uma novidade para agora, para as pessoas que estão, né, tendo um contato à primeira vez e que estão possivelmente, né, se interessando, se aventurando a realizar atividades, discussões, reflexões com esse tema da história pública. Então, a partir dos anos 70, né, a história pública ela já vem se consolidando, pelo menos, né, em países como os Estados Unidos, e muitos autores já discutindo bastante, né, a necessidade de ampliar as audiências, né, do conhecimento histórico para além dos muros da universidade. Então, é muito nesse sentido, né, da gente extrapolar essa barreira entre o conhecimento acadêmico, entre o conhecimento profissional, né, entre aquele que tem a expertise e o público não acadêmico, não profissional, mas aqueles que têm uma experiência de vida, né, aqueles que vivenciam a sociedade, que vivenciam os processos sociais. Então, nesse sentido, né, a história pública ela tem se enveredado, né, como diz o professor Ricardo Santiago, a pensar, né,
a consolidação de um campo de atuação, de um campo de reflexão, institucionalizando esse campo, né? No sentido em que a gente possa realizar reflexões, realizar atividades, realizar, né, produtos em que se pense a história pública para o público, né? A história pública com o público, a história pública feita pelo público, né? E a história pública e público. Então ele vem definindo, né, essas matrizes, digamos assim, né, de atuação, onde ele diz que a história pública feita para o público é muito parecido com aquilo que a gente já vem fazendo, né? É uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica ou algum produto cultural em que a gente vai direcionar para um público, a gente vai apresentar para o público, né? E a gente vai extrapolar a audiência desse público saindo dos muros da universidade. A história pública feita com o público é uma espécie de uma história feita em colaboração, né? Muito parecido com aquilo que a gente faz, né, nos nossos trabalhos de história oral. E muito utilizado também, né, por grupos de militância, grupos de engajamento político, né, onde a gente vai compartilhar uma autoridade, né, onde a gente vai pensar que não é um produto feito por um expertise, né, não é um produto feito por uma via de mão única, mas é um produto compartilhado, né, onde a gente tem a experiência, a autoridade do profissional, da academia, do professor, juntamente com a experiência, a autoridade daqueles que estão sendo ouvidos, que estão sendo convidados a participar desse processo, né? E a história oral entra um pouco nesse métier, né? As nossas pesquisas, as nossas entrevistas, os nossos documentários, feitos com sujeitos que estão, né, fora da universidade, mas que são de suma importância, né, para a gente entender os processos sociais aos quais a gente se debruça a entender, certo? A história feita pelo público, né, uma história, na perspectiva do autor, uma história feita mais meio alternativa, meio desvinculada do institucional, né? Que é muito presente também na perspectiva dos memorialistas, na perspectiva dos sujeitos que tentam, né, compreender a sociedade fora, né, dos vínculos institucionais da universidade, da escola, enfim. E a história e público, né, dentro de uma perspectiva mais reflexiva, autorreflexiva do próprio campo, do próprio fazer desse conhecimento, né, desse método de história pública. Então, no Brasil, autores como Ricardo Santiago e outros autores vinculados à Rede Brasileira de História Pública têm ajudado a gente a pensar, né, métodos, a pensar iniciativas, a pensar, né, formas da gente extrapolar o nosso conhecimento histórico, científico, acadêmico, né, para um público não especializado, né, um público não profissional. O que é de suma importância e o que é, na verdade, cada vez mais urgente, né, devido à necessidade, principalmente mais, né, corrente nos nossos últimos acontecimentos, nossos últimos anos, né, pelo menos de 2015 para cá, onde a gente tem visto pessoas, né, vinculadas a grupos de direita, grupos reacionários, grupos pautados, né, por conceitos autoritários, arbitrários, questionando, né, um conhecimento histórico e até mesmo distorcendo esse conhecimento histórico, como é o caso, né, das manifestações de 2013, de 2015, de 2016, durante o impeachment da Dilma, né, pedindo o retrocesso, né, pedindo o retorno da ditadura, não entendendo, né, o que é
viver numa ditadura militar ou em qualquer outro regime autoritário, regime de exceção. Então, nesse sentido, a história pública ela ajuda, né, partindo de um conhecimento histórico, né, partindo de um conhecimento com responsabilidade, partindo de um conhecimento que busque, né, o diálogo e a ampliação desse diálogo com a sociedade, né, para a gente desmistificar, para a gente desconstruir, para a gente esclarecer, né, os mal-entendidos que possam surgir na cabeça da juventude, na cabeça dos idosos, na cabeça de uma população mais alheia, né, à conjuntura política que a gente vive no momento atual no Brasil. Então, nesse sentido, no ano de 2016, eu e a professora Thelma Bessa nos reunimos numa iniciativa, né, que buscava uma aproximação entre a história oral e a história pública, né, e a discussão em torno da democracia, em torno da conjuntura, né, de golpe político, jurídico, midiático, parlamentar que o Brasil vivia naquela altura. E realizamos um documentário chamado Eu Quero Ver, onde dialogamos, né, com professores da rede básica do ensino e da rede universitária, fazendo um paralelo, né, entre a conjuntura de golpe de 2016, vivenciado por esses jovens professores recém-formados, tendo que enfrentar esses desafios nas suas salas de aula, explicando para a juventude, explicando para os seus alunos o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, em paralelo com reflexões juntamente com professores da rede universitária que vivenciaram o golpe de 64, que também eram professores naquele momento e tiveram que vivenciar, né, tanto em sala de aula quanto também na sua própria experiência de militância, de luta, né, contra aquele regime ditatorial naquele momento. Então, um documentário que surgiu dessa inquietação, né, onde a gente pensou publicizar um conhecimento histórico, que era o tema, né, dos regimes autoritários, o tema das ditaduras militares, e pensar, né, em compartilhar, em dialogar essas experiências de professores, jovens professores e professores mais experientes, com os nossos alunos, com o nosso público de ensino médio, de educação básica, né? E que foi, a nosso ver, né, uma experiência bastante satisfatória e, inclusive, bem recebida, né? Nós tivemos em algumas escolas apresentando os documentários e dialogando com esses alunos, né? Então, eu acredito que esse tema, né, da ANPU de 2018 serve também para estimular, né, nós, professores universitários, professores da rede pública de ensino básico, a pensar essas questões tão urgentes, né, para a nossa sociedade atual. E convido, né, a participarem do evento, a participarem, né, dessa movimentação, né, que a gente está sentindo no Brasil atual, e também que sirva de convite, que sirva de iniciativa para que nós, professores, né, pensemos o nosso conhecimento histórico para além, né, da nossa sala de aula e elaboremos atividades, né, incluindo a metodologia de história pública, a metodologia de história oral, através de documentários, audiovisuais, exposições fotográficas, né, e muitos outros tipos de produtos, né, como cinema, música, charges, né, onde a gente possa refletir para um público maior, né, para um público para além do público especializado, para além do público mais interessado, para os nossos pares, como se diria, mas para um público de amplas audiências, né? Onde a gente possa conseguir, né, pensar a história, né, para além dessa concepção de uma história antiquada, de uma história
sem mudanças, né, de uma história oficial, como a maioria desse público, né, não profissional está acostumado a ter acesso, a ter contato. Juntamente com o tema da democracia, convido os professores a pensar também as questões prementes, né, da teoria da história social, pensar, né, os grupos subalternos, pensar os movimentos sociais, pensar as estruturas, né, de poder, de tensão que estão dispostas na nossa sociedade, onde a gente possa, né, trazer um diálogo forte, um diálogo fluente, um diálogo cada vez mais abrangente, né, entre o conhecimento acadêmico, entre esse conhecimento profissional, entre essa expertise, né, e o conhecimento da experiência, e o conhecimento da militância, e o conhecimento das pessoas que estão vivendo, né, suas vidas reais, suas lutas reais, seus sonhos, suas dores, né, no sentido de transformar essa nossa sociedade numa sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática.